Presidente do Congresso tenta, nesta quinta-feira, acordo para votação de vetos presidenciais. Comissão do Senado convida o ministro Sérgio Moro para discutir prisão em segunda instância. E representantes dos municípios visitam o Senado para discutir pacto federativo. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. Depois de 2 horas de debates no plenário do Congresso Nacional, a votação de vetos presidenciais e abertura de créditos orçamentários prevista para esta quarta-feira acabou sendo cancelada. Os parlamentares não entraram em acordo sobre como deveria ser o procedimento dos votos. O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, marcou para esta quinta-feira, às 9 horas da manhã, uma reunião com líderes partidários do Senado e da Câmara para definir qual será o método de votação. O Congresso deve se reunir novamente na próxima terça-feira, dia 26. E o senador Luiz Pastore, do MDB do Espírito Santo, tomou posse durante essa sessão. Ele assume a vaga da titular Rose de Freitas, do Podemos, que se licencia durante 4 meses para tratamento de saúde. Há 2 anos, Rose de Freitas enfrenta dificuldades para se locomover. A Comissão de Constituição e Justiça adiou a análise sobre a prisão em segunda instância e decidiu fazer uma audiência pública antes de votar a proposta. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, será convidado para discutir o tema. Tema polêmico, muita negociação. O acordo, que começou a ser costurado na terça-feira por senadores de vários partidos, permitiu retirar da pauta a proposta que resgatava a prisão após a condenação em segunda instância, fazendo mudanças na Constituição. No lugar, entrou extra pauta um projeto de lei com a mesma intenção, mas que faz mudanças no Código de Processo Penal. O texto relatado pela senadora Juíza Selma é um substitutivo a projeto apresentado pelo senador Lazier Martins no ano passado. Essas regras que não permitiam mais a execução provisória da pena, nós estamos novamente mexendo nelas e agora então permitindo que a pena seja executada provisoriamente e que o recurso, ao subir os recursos especial, o recurso extraordinário, eles fiquem ao critério do julgador, de cada ministro que receber e de cada caso, né, dar ou não esse efeito suspensivo, ou seja, permitir que a pena comece a ser executada imediatamente ou não. Uma regra penal que ela não retroage, se for para prejudicar o réu. Mas uma regra processual penal, sim, ela pode retroagir sem problema algum. Quer dizer, as pessoas que foram soltas, elas podem vir a ser presas? Podem vir a ser presas e isso fica a cargo de cada juiz, de cada caso, de cada tribunal. Após a leitura, o líder do PT, senador Humberto Costa, pediu vistas e apresentou requerimento para debater o assunto em audiência pública. Nós sabemos que essa proposta tem um endereço. No momento em que o Brasil vive uma crise tão medonha para o seu povo, muitos estão achando que isso aqui seria a salvação da lavoura, quando, na verdade, boa parte dos patrocinadores tem o endereço certo, que é tentar recolocar na cadeia o ex-presidente Lula. E isso não é forma de se produzir legislação para atingir a população como um todo, para melhorar a vida das pessoas, para garantir o Estado democrático de direito. O debate, que era para ser sobre o requerimento, acabou virando discussão de mérito. É muita coincidência que esse projeto nasça de uma inspiração do ministro atual da Justiça, Moro, que para mim é um misto de vaidade e ambição e oportunismo. Nessa última decisão recente, onde por 6-5 o voto Minerva do ministro Dias Toffoli se decidiu pelo não cabimento dessa execução provisória, o próprio ministro Dias Toffoli fez constar em seu voto, claro e ostensivamente, que é plenamente possível que o Congresso Nacional reveja essa norma, porque não existe nenhum tipo de restrição constitucional à execução provisória da pena. Nesse sentido, o que foi feito no projeto que ora estamos apreciando é justamente trazer a mudança
que parte significativa da sociedade e deste Congresso e deste Senado defende. É possível deliberar. E se houve esse recuo momentâneo em nome de um acordo, eu também sou de acordo em que se tente esta fórmula do projeto de lei que o senador Lazier apresentou no ano passado. Abril do ano passado. Ou seja, faz mais de um ano e meio. Isso não é reatividade alguma. E se for esperar para tratar de um assunto que não seja momentoso, é porque esse assunto não tem importância. Por unanimidade, os senadores aprovaram o requerimento para audiência pública que vai acontecer na próxima terça-feira, às 10 da manhã. E na quarta-feira, o projeto deve ser votado na comissão. Para não prejudicar a discussão e votação do projeto na quarta-feira, dia 27, pela manhã, que é terminativo na CCJ, mas também com requerimento de ida para plenário de comum acordo com todos os líderes ou com aqueles que acordarem, para que houvesse recurso para plenário, para que uma matéria como essa, todos os senadores pudessem e possam se pronunciar a respeito. E a comissão aprovou um projeto que muda o Código Penal para permitir a substituição de penas de prisão por penas restritivas de direito para condenadas gestantes ou que tenham filho de até 6 anos de idade na data da sentença. O texto vai passar por mais um turno de votação. Outra proposta aprovada proíbe a venda para crianças e adolescentes de produtos fumígenos, cachimbo, narguilé, piteira e papel para enrolar cigarro. Esse projeto vai a plenário. A PEC paralela da Previdência, aprovada pelo Senado e enviada para a Câmara, é defendida pela Confederação Nacional de Municípios. A CNM também está preocupada com outra PEC, a do Pacto Federativo, que pode extinguir mais de 1.000 municípios. O presidente da instituição reuniu-se nesta quarta-feira com o presidente do Senado. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Glademir Aroldi, trouxe ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a preocupação da entidade com a possibilidade de extinção de municípios com até 5.000 habitantes. A proposta está contida na PEC do Pacto Federativo, enviada pelo governo federal. Ela prevê que essas cidades que não comprovarem sua sustentabilidade financeira até o dia 30 de junho de 2023 poderão ser extintas. 82% dos municípios brasileiros, por esta regra, não arrecadam 10% de arrecadação do que é chamado de próprios. Então, isso não é ineficiência da gestão, é porque os nossos municípios, a grande maioria dos municípios do país, tem uma área urbana pequena, mas tem uma área rural considerável e uma produção extraordinária que dá o equilíbrio à balança comercial brasileira. Para o senador Wellington Fagundes, acabar com municípios não é o melhor caminho. Ele defende uma melhor distribuição dos recursos entre União, estados e municípios. A Constituição brasileira diz que 22% de tudo que se arrecada no Brasil deveria ir para o município. Até pouco tempo atrás era 14%. Conseguimos subir para 15%, para 16%, hoje está em 18%. Mas precisamos chegar àquilo que é o previsto. Obedecendo o que está na Constituição, tudo será resolvido. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios também ressaltou a importância das recentes votações da seção onerosa e da inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência. Vamos trabalhar com cada prefeito e com cada prefeita do Brasil para que façam contato, pressione o seu deputado para que isso possa efetivamente acontecer. 41 bilhões de economia nos próximos 4 anos, nos municípios que possuem regime próprio de previdência, e 170 bilhões de reais nos próximos 10 anos. São recursos que ficarão no orçamento de cada um desses municípios para a gente poder fazer serviços de melhor qualidade à nossa população. Foi lançada nesta quarta-feira, em sessão especial do Senado, a Frente Parlamentar de Transparência dos Gastos Públicos.
A frente é composta por 20 senadores de 10 partidos diferentes. Os parlamentares querem aprimorar a legislação que permite a fiscalização mais eficiente dos gastos públicos executados em todo o país. Não podemos nos esquecer que fiscalizar é uma prerrogativa nossa, do Congresso Nacional. E devemos cumprir essa obrigação com todo o zelo que a população brasileira merece, combatendo as fraudes e o desperdício e respeitando cada centavo do povo brasileiro. O executor do orçamento, o agente que executa e cumpre a execução do orçamento, ele tem que ser criminalizado com responsabilidade. Ele tem que ter crime de responsabilidade se não executar o orçamento de acordo com o que está planejado. A primeira iniciativa da frente foi a publicação de um vídeo com o título Operação Transparência. A falta de transparência gerou o ambiente ideal para saquearem o Brasil. Uma das metas vai ser o desenvolvimento de ferramentas que aumentem a publicidade e o acesso a informações sobre o tema. E o povo brasileiro, Pedro, está gostando de política. Isso é muito importante. E precisa acompanhar as contas, os gastos, e a gente precisa, como bem falou o senador Harold, a gente precisa caminhar com a tecnologia, com inteligência artificial, a gente precisa caminhar para o simples, simplificar as informações. A expectativa é que as ações da frente possam contribuir para combater a corrupção que afasta investimentos. A OCDE foi embora daqui desmotivado. É muito difícil que a gente fique entre os países na fila, próxima fila a ser indicado ao grupo. São um grupo de países ricos e se fôssemos indicados e estivéssemos participando disso, a economia estaria dando um salto muito grande, investimentos no país dariam um salto muito grande, a credibilidade do país perante o mundo mudaria e eles foram embora daqui desmotivados. Vão fazer um relatório que vai ser apresentado em dezembro, mas basicamente é esse o relatório que eles vão dar da preocupação pela falta de combate à corrupção. Projetos aprovados pela Comissão de Assuntos Sociais nesta quarta-feira trazem benefícios tributários a taxistas e a famílias de pessoas que compram medicamentos controlados. Ambos os projetos ainda vão ser examinados pela Comissão de Assuntos Econômicos. Uma das propostas permite a dedução no imposto de renda à pessoa física das despesas com medicamentos controlados. Os gastos com medicamentos, produtos essenciais à conservação da sua vida, da vida e da dignidade humana, tem forte impacto nos orçamentos familiares. Além disso, cumpre ressaltar a incoerência da legislação tributária vigente, que faculta a dedução de determinadas despesas com saúde, mas não de outras, sem considerar a importância desses gastos nas despesas das famílias, a exemplo do que ocorre com os medicamentos. Outro projeto aprovado favorece os taxistas com um benefício tributário que valeria por 5 anos a partir da publicação da lei. Pelo texto, o imposto de renda do taxista só seria cobrado sobre 20% da renda líquida do serviço prestado. Que vote favoravelmente ao projeto do eminente senador Roberto Rocha, que tem a oportunidade de relatar em favor de uma categoria que perdeu muito mercado, que é os taxistas do nosso país. Medida que os estimulará a adquirir veículos mais novos. A comissão também aprovou proposta que tipifica como infração sanitária a publicação por meio da internet de informações sobre saúde que possam induzir ou estimular a automedicação. Longe dos interesses comerciais dos grandes laboratórios, pessoas com doenças raras, principalmente as de baixa renda, dependem das políticas públicas. É o caso dos portadores da fenilcetonúria, que, mesmo sendo de fácil diagnóstico, exige atenção e cuidados especiais. Você com certeza já ouviu falar no teste do pezinho. Quando realizado de 1 a 3 dias após o parto, ele é decisivo para identificar a fenilcetonúria, uma doença rara de origem genética. A qualidade de vida da criança vai depender do diagnóstico precoce, do controle da alimentação
e de uma fórmula distribuída pelo Sistema Público de Saúde. Médicos, gestores e especialistas debateram em audiência pública da Comissão de Assuntos Sociais os desafios no acolhimento e tratamento da fenilcetonúria. Os problemas apontados pelos especialistas e pelas famílias dos portadores da fenilcetonúria são muitos. O estoque da fórmula alimentar imprescindível para os doentes não está sendo reposto a tempo. Faltam kits para o teste do pezinho. E o programa estratégico de triagem neonatal carece de dados confiáveis. O programa de triagem neonatal se deteriorou. Não é fórmula que falta nos estados, é exame de triagem neonatal que falta nos estados. Esse slide ele foi tirado do próprio Ministério, do site do Ministério da Saúde, e mostra o percentual de cobertura. Ele estava, em 2017, em 84%. É bom? É ruim? Com certeza ele poderia ser muito melhor. Eu sugiro a gente fazer aqui uma mini comissão, irmos juntos lá diretamente, eu encabeçarei esse grupo, e conversar diretamente com o Ministro da Saúde, que é o Mandetta. Eu acredito que ele possa nos ouvir e, a partir daí, que possa ter algumas ações concretas em relação a esses problemas que vêm acontecendo. Quase metade dos casos de violência contra a mulher é cometida por ex ou atuais parceiros das vítimas. A informação foi apresentada nesta quarta-feira na Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher. A cada 15 minutos, são realizadas 7 denúncias de violência contra mulheres, seja ela física, psicológica ou sexual. Os dados são do Disque 180, a central de atendimento do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Os números foram apresentados pela professora da Universidade de Brasília, Priscila Maia de Andrade. Ela explica que, apesar da rua parecer um local mais perigoso, é dentro de casa onde ocorrem mais casos de violência contra a mulher. Ainda de acordo com o Disque 180, mais de 48% dos agressores são ex ou atuais companheiros das vítimas. Contraditoriamente, o lugar que nos contam que seria o mais seguro, que seria onde as mulheres estariam mais preservadas, onde a gente poderia ser um lugar de refúgio. Dados mostram o contrário. Somos 70 vezes mais acometidas por violência dentro de casa do que fora de casa. A professora da Universidade Federal do Amazonas, Milena Fernandes Barroso, explica que a violência contra as mulheres é condição e resultado das relações sociais. Para ela, há uma banalização dessa violência. Cabe dizermos que, ao considerarmos a violência contra as mulheres como estrutural, não nos referimos a uma forma de violência ou a uma nova forma de violência, mas a uma abordagem diferente sobre o tema, no qual significa dizer que a violência contra as mulheres, ela é em si mesma estrutural. Então, não significa que atribuir uma nova tipologia à violência, mas a entender a violência contra as mulheres e a todas as suas expressões como estrutural. A Comissão de Ciência e Tecnologia fez uma audiência pública para discutir as tecnologias para a produção de energia limpa e renovável. Participaram do debate representantes dos setores de energia solar, eólica e de pequenas centrais hidrelétricas, além de técnicos do governo e da Agência Nacional de Energia Elétrica. O Brasil é líder mundial em produção de energia renovável. As usinas hidrelétricas ainda são a principal matriz energética do país. Mas a geração eólica e, mais recentemente, a solar pedem passagem. Para o presidente da empresa de pesquisa energética, estamos vivendo um momento de transição. Existe uma transição energética em escala global acontecendo. Essa transição ela é ditada pelas mudanças climáticas, pelo crescimento da demanda de energia, sobretudo nos países em desenvolvimento, com destaque para a China e para a Índia, e uma competição tecnológica profunda. Diferentes formas de fazer essa transição implicam em vantagens ou desvantagens para diferentes regiões, para diferentes países, para diferentes economias. Baseado no Plano Decenal de Energia 2029, o representante da Agência Nacional de Energia Elétrica apontou as tendências do setor para os próximos 10 anos. Há uma redução percentual da participação da hidroeletricidade,
mas concomitantemente há um aumento expressivo das fontes renováveis não hídricas, o que é bastante importante. Então, tem um aumento expressivo da participação da solar, da eólica e da geração distribuída renovável também. Representantes das empresas de energia eólica e solar destacaram o enorme potencial que os setores apresentam para ainda ser explorado. O Brasil já ocupa a 8ª posição entre os maiores produtores de energia eólica do mundo. Mas no que diz respeito à energia solar, nosso país ainda dá os primeiros passos. O Brasil, dada a qualidade dos seus ventos, principalmente na região Nordeste e no Sul, onde nós temos ventos muito intensos, que permanecem sempre na mesma direção normalmente, faz com que o Brasil tenha um dos melhores ventos e um melhor potencial para desenvolver energia eólica no mundo. Hoje, a energia solar fotovoltaica no Brasil ainda engatinha, diferentemente do setor de hidrelétrica, em que o Brasil é o 2º maior país do mundo, setor de biomassa, em que o Brasil é o 4º maior país do mundo, ou setor de energia eólica, que o Sandro da Beólica bem comentou, é o 8º país do mundo, aproximadamente. Na solar fotovoltaica, nós ainda somos, senadora, o 20º país do mundo. Estamos atrasados, porque começamos tarde. As vantagens da geração de matriz hídrica, responsável por quase 80% da energia consumida no Brasil, também foram apontadas. A gente entende que as hidrelétricas, o conjunto dos atributos, das vantagens que elas oferecem, tornam essa geração a melhor geração de energia do mundo hoje. O mundo desenvolvido inteirinho primeiro esgotou o seu potencial hidrelétrico antes de recorrer a outras fontes mais caras, menos confiáveis e menos eficientes. Essa história de que o Brasil já tem hidrelétrica demais não é verdade, é um mito. Eu pretendo fazer uma audiência pública do resumo disso nesta comissão e na CAI, uma audiência pública em conjunto a respeito da isonomia de tratamento. Nós tentarmos apresentar e pegar um apoio do Senado, um apoio geral para energias renováveis, porque vocês têm toda a simpatia da casa. A Comissão Mista de Mudanças Climáticas discutiu nesta quarta-feira as propostas brasileiras para a regulamentação do Acordo de Paris. Essas propostas devem ser apresentadas na COP25, marcada para acontecer em dezembro na Espanha. A Conferência sobre Mudanças Climáticas é uma das mais importantes para as Nações Unidas. É nela que os países selam compromissos e acordos nessa área. Foi na COP de Paris, em 2015, que foi aprovado o acordo em que o Brasil assumiu o compromisso de reduzir suas emissões de gases de efeito estufa em 37% até 2025 e em 43% até 2030, com base nas emissões de 2005. Em audiência pública realizada na Comissão de Mudanças Climáticas nesta quarta-feira, os debatedores destacaram que o Congresso tem um papel fundamental para que o país cumpra o desafio. O papel do legislador nesse assunto é criar o escopo normativo que permita às instituições públicas e privadas mitigar, adaptar ou, preferencialmente, evitar os fatores que levam às mudanças climáticas. Nos seus parlamentos nacionais, precisam esforçar-se para criar políticas que, por mais difícil que pareça, conseguem conjugar o interesse do agronegócio, da economia, mineração e outras atividades com o bem-estar do planeta. Apenas temos um planeta para viver e sabemos que cada vez mais enfrentamos consequências das mudanças climáticas. O representante do Observatório do Clima mostrou como o Brasil vai chegar à COP25. O Brasil chega em Madrid com emissões potencializadas, segundo as palavras do próprio presidente da República, pelo governo. O negacionismo climático crescendo em todas as esferas de poder, que é uma coisa que ninguém imaginava que fosse acontecer no Brasil, com um abandono deliberado neste ano das políticas e das instâncias de governança responsáveis pela NDC, com uma perda da confiança internacional. Os debatedores apontaram ações para a mitigação das mudanças climáticas. A obrigatoriedade da recomposição da vegetação e a manutenção da reserva legal precisam ser implantadas imediatamente, conforme o CAR e o PRA. Considero a valorização dos povos tradicionais e a demarcação das terras indígenas importantíssimas numa estratégia de baixo carbono
pois os índios são os maiores guardiões das nossas florestas. Nós falamos aqui sobre controle de desmatamento, eu mencionei o caso dos aterros sanitários, que são grandes emissores de metano, que é um gás de efeito estufa importante. A agricultura tem dado uma contribuição muito importante com o Plano ABC de agricultura de baixo carbono. Energias renováveis, o ex-ministro Sarney mencionou aqui, há muita coisa sendo feita nessa área no Brasil, mas muito mais vai precisar ser feito. Transportes, indústria. Então, é um universo muito grande de ações, nós temos que mudar a economia brasileira como um todo. O Brasil precisa demonstrar ao mundo preocupação com a preservação ambiental. Essa foi a mensagem deixada por uma delegação de parlamentares dinamarqueses, que foi recebida nesta quarta-feira na Comissão de Relações Exteriores. Os dinamarqueses deixaram claro que haverá dificuldades de aprovação do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, caso o Brasil não demonstre, na prática, interesse na preservação ambiental. Os visitantes mencionaram as notícias recentes sobre queimadas na Amazônia, região que será visitada por eles nesta quinta-feira. O senador Antônio Anastasia explicou que o Brasil está preocupado com a sustentabilidade ambiental e social da Amazônia e enfatizou o potencial do país, que representa um importante mercado consumidor para a Europa. Já o presidente da Comissão de Relações Exteriores, Nelsinho Trade, afirmou que as notícias nem sempre são isentas e que todos os brasileiros têm compromisso com a preservação ambiental. Ele informou que os governadores da Amazônia estiveram reunidos com o ministro do Meio Ambiente nesta quarta-feira para cobrar ações de preservação da região. Essa é uma questão que tem que ser muito bem conduzida pelo governo brasileiro para tirar essa má imagem que ficou nessa questão da preservação da Amazônia. E medidas concretas, fáticas, deverão ser feitas justamente para mostrar ao mundo que nós não estamos assistindo essa questão pacificamente. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.